E aí, jovens, como os senhores e as senhoras estão? Eu espero que bem. Olha o que nós temos aqui hoje, meu amigo. Cortesia da Terabyte Shop, que me emprestou o Super Frame Precision para mostrar para vocês aí como é que esse monitor extremamente badalado do momento está se comportando. Já tem um tempo que um pessoal me pergunta lá no Twitter, né? Inclusive, se você não me segue ainda, segue lá. Se eu já tinha comprado esse monitor, se eu sabia dele, por causa do preço e das especificações que ele tem, se tornou muito popular. Então, a Terabyte me emprestou para mostrar para vocês como de fato ele é, como ele se comporta no PC, para a gente ver o painel, para a gente ver os 280 Hz, para a gente ver os recursos dele, principalmente em jogos, né, que é o nosso foco aqui. E eu vou mostrar tudo isso para vocês agora no unboxing. Eu vou fazer as primeiras impressões dele. Também vou colocar ele aqui lado a lado com esse aqui que está na minha frente, ó, o meu LG Ultra Gear, para a gente comparar se vale a pena você pagar mais de R$2.000 num monitor desse da LG, ou se vale a pena pegar um Super Frame extremamente budget no precito e com especificações tão boas quanto. Então, vamos abrir a caixinha aqui. Abre não, porque ela já está aberta, tá? Eu enganei vocês. Deixa eu deixar ela aqui de lado aqui. É porque se eu fosse abrir durante o vídeo, não ia ter espaço aqui. Eu quase não tenho espaço aqui na mesa, porque a caixa é muito grande. Então, primeiro de tudo, nós temos aqui a base. Deixa eu tirar aqui pra vocês, deixar aqui do lado. Aí, a basezinha dele, de metal, tá? Base de metal. Provavelmente você não vai querer usar isso, você vai usar um braço articulado no VESA, né? Por favor, né, senhores? Vamos lá, nós temos aqui mais uma parte da base. A segunda parte, na verdade. Que é a parte que encaixa no monitor, né? Você coloca ele na base, e aí encaixa no monitor, bacana, muito simples. Aqui nós temos o cabo de força, porque o monitor ele tem a fonte dele é externa, cabo de força. Aqui está a fonte externa dele, padrão, né, de notebook, 3 amperes. De notebook, padrão de monitores, 3 amperes. Aqui você tem uma chavinha, deve ser para montar a base do monitor, né? Uma chavinha aqui, ó, com os parafusos para montar a base. E ele vem com um cabo DisplayPort. Como ele tem um DisplayPort 1.4, aí você não vai precisar. Deixa eu abrir pacote. Tô tendo que rasgar o pacote, olha aí. DisplayPort 1.4, que já vem na caixa. E aqui, vamos tirar essa parte de isopor aqui para finalmente ver o painel, né? Olha que bonito. Aqui tem o manual do usuário, manual da Super Frame, algumas instruções. Vamos dar uma olhada aqui atrás, ó, o painel IPS. Acho que vai dar para vocês verem mais ou menos. Painel IPS, 2 DisplayPort, 2 HDMI, DisplayPort 1.2, 1.4 na verdade, HDMI 1.2, VESA 75. E é isso, 16:9, 23.8 polegadas. E lembrando que ele pega 280 Hz no DisplayPort. Nos dois HDMI ele vai até 240 com FreeSync, e no DisplayPort ele vai até 280 Hz com FreeSync e G-Sync. Ok, então finalmente ver o garoto. Ver se eu consigo tirar ele daqui de um jeito simples, sem tocar no painel dele. Ele tem as bordas muito finas. Deixa eu tirar essa parte aqui. Esse isopor aqui atrapalhando a gente. Deixa eu virar ele aqui. Isso aí, garoto. Olha aí que bonito. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Isso aí. Olha aí, 23.8 polegadas. A gente pode falar que é 24, né? Painel IPS. Aqui embaixo você tem os botões de... Deixa eu chegar mais pertinho.
Os botões que são, se eu não me engano, eles são touch, para você mexer nas configurações do menu. Ali o logozinho da Superframe. Deixa eu ver aqui atrás. Ele mostra as conexões. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. DisplayPort, HDMI. Tem uma conexão também P2, parece. E a conexão da fonte. Ok, senhores. Então, né? Sem muitas delongas já, né? Já que a gente já alongou bastante esse unboxing. Vou fazer o seguinte. Eu vou ligá-lo. E vou colocar ele lado a lado aqui com o meu LG. Pra gente dar uma olhada. Eu vou rodar talvez alguma coisa aqui. Só pra gente ter as primeiras impressões dele. E então, vamos lá. Então, senhoras e senhores, ele está ligadíssimo aqui, Superframe Precision. Já está ligadão aqui no DisplayPort 1.4. Aqui já está mostrando para vocês aqui, ó, 1920 por 1080p, 280 Hz aqui, ó, no DisplayPort. Primeira coisa que eu já percebi é o seguinte, ele veio sem Dead Pixel. Não tem nenhum Dead Pixel, nem Stuck Pixel a princípio, depois que eu liguei ele. Eu até salvei uma tela branca aqui, ó. Pra gente, estava até aberta pra gente dar uma olhada. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, mas eu vou colocar em... Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia aqui, ó. Zero Dead Pixel. Outra coisa, eu não notei também nenhum tipo de vazamento de luz, o que eu achei muito interessante, porque geralmente a gente sabe como isso é muito complexo e acontece bastante no painel IPS. Então, a princípio, tá? Nós temos aqui um sample muito bom. Deixa eu voltar aqui. 280 Hz, aqui vocês estão vendo aqui, ó, 3060 Ti. Deixa eu até aumentar aqui para ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. 3060 Ti, 280 Hz no DisplayPort. Lembrando que ele só pega 280 Hz no DisplayPort. Então, deixa eu dar uma olhadinha em uma outra questão aqui, que é o seguinte. A questão do G-Sync. Deixa eu ir no painel de controle da NVIDIA, que lá vai mostrar para mim a disposição dele do G-Sync. Aqui eu configurar G-Sync, habilitar em janela e tela cheia, e aqui ele já aparece, ó. Superframe Flat, que é o Precision, e ele sim tem opção de FreeSync direto no painel de controle da NVIDIA. Então, ó, joinha. Show. Minhas primeiras impressões até o momento são muito boas, apesar de que a única ressalva de fato que eu tenho é por ele ser 24 polegadas. É porque eu estou muito acostumado com monitores 27 polegadas, entendeu? Tirando isso, por enquanto tá perfeito. Então, jovens, outra coisinha que eu queria mostrar para vocês antes da gente partir por um testezinho leve em jogos é a questão do menu. Eu tinha falado que o menu ele era touch, mas na verdade não. Ele tem os botões aqui, ó, que são atrás do painel do monitor, que você pode usá-los para o menu. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vem aqui no menu e aqui vai ter todas essas opções para você, que é a fonte de entrada, brilho e contraste, configurações de cor, qualidade de imagem, exibição, áudio, OSD, que é essa telinha que você pode configurar, e o outro. Você não vai perder muito tempo aqui, acredito eu, nesse menu, né? Porque você vai configurar poucas coisas aqui. O principal é o tempo de resposta, talvez a qualidade de brilho, contraste e cor, e aqui no outro, que você pode ligar o Adaptive Sync, né, do monitor. Então eu acredito que você não vai passar tanto tempo assim nessa telinha de configuração, que é bem simples, não tem nada muito complicado de entender e é bem intuitiva também. E agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu fechar o menu aqui. Fecha aí. É o famosíssimo e tão controverso teste do UFO. Ele está aberto aqui. E é o seguinte. Deixa ele sincronizando aí os 280 FPS. E é o seguinte. Eu, particularmente, não consigo enxergar ghosting assistindo um vídeo de teste de UFO. É muito complicado você conseguir distinguir isso assistindo um vídeo. Você tem que estar com o monitor na sua frente para você realmente ver e falar assim, realmente tem ghosting no monitor. Eu, nesse pouco tempo aqui que eu abri ele e testei, eu já tinha testado o teste UFO antes,
tô testando aqui agora, mostrando para vocês, eu não percebi ghosting nele, tá? Sendo sincero. O meu LG Ultra Gear tem um agravante que é o seguinte. Ele, quando o tempo de resposta está muito alto, ele fica com ghosting absurdo. E quando eu diminuo o tempo de resposta dele, ele tem quatro níveis, que é o baixo, médio, o alto e o muito alto. Se ficar no muito alto, ele dá um ghost absurdo. Se eu baixar para o alto, o ghosting praticamente some. Então, eu vou fazer uns testes aqui com os 3 níveis de tempo de resposta para ver se a gente vai ter alguma diferença. Provavelmente não vai ter, já que ele está no alto aqui, né, no último nível, e eu sinceramente não estou vendo o ghost na tela. Então, vamos fazer um testezinho rodando um BFzão 2042 ali. Eu vou colocar os monitores lado a lado, o LG Ultra Gear e o Super Frame, para a gente dar uma olhadinha se tem realmente alguma diferença de fato entre os dois modelos. Então, bora lá. Então, jovens, vocês estão vendo aí lado a lado o LG Ultra Gear 27 polegadas 240 Hz do lado esquerdo, e do lado direito vocês estão vendo aí o Super Frame Precision 280 Hz 23.8 polegadas, que a gente pode falar que é 24. E é o seguinte, como eu falei no Twitter esses dias, é um pouco complicado você conseguir enxergar a diferença entre monitores assistindo um vídeo, principalmente porque é muito subjetivo. Como eu falei, pode ter um preset de cores que você gosta e eu não goste. Isso vai depender muito de quem está observando. Como é algo muito visual, você precisa de uma referência visual muito grande para você saber se gosta ou não. É difícil você passar uma impressão tipo assim, esse monitor é visualmente muito bom. Mas aí é o seu gosto falando que é visualmente muito bom. Então, é bom a gente sempre deixar isso em voga, né? Em questão, porque para a gente ter uma análise um pouquinho mais fria com relação a esse tipo de produto. Mas falando do Super Frame em si, olha só, deixa eu deixar bem claro que é o seguinte. Ele é um monitor de baixo custo, tá? Isso é muito claro. Só você ver pela construção, pela disposição dos botões, pela base que vem nele, é um monitor de baixo custo e a proposta dele é justamente essa. Ele não é vendido como um monitor premium, por exemplo. Ele não tem essa proposta. No site da Terabyte você não vai encontrar falando que ele é um monitor premium 280 Hz. Não. Ele é um monitor IPS 280 Hz. E é isso que ele vai te entregar. Um painel IPS de 280 Hz. O restante da carcaça dele é só para compor o monitor. Tá? Falando de forma bem clara e honesta para vocês. Não vai comprar ele achando que você vai levar um monitor com construção tipo da LG ou da Samsung ou sei lá da AOC, qualquer coisa desse tipo. Não, você vai levar um monitor de construção simples, mas que é competente. A real é o que você está pagando aqui é pelo painel de 280 Hz IPS. E não pense que isso é uma coisa ruim, porque o painel de 280 Hz ele vale o preço, tá? Vocês estão vendo aí na gameplay o PF 2042. A única real diferença que eu vejo com relação ao LG é a questão do tamanho, que um é de 27 polegadas e o outro é de 24. E a construção em si, que do LG não tem como comparar, cara. Não tem como. A do LG sempre vai ser superior. Até porque isso está embutido no preço. Esse Ultra Gear eu paguei R$2.000 na Kabum. E o Super Frame você consegue encontrar na promoção por R$899. Sendo bem sincero, por esse preço, dificilmente você vai conseguir encontrar um monitor melhor por esse preço com essas especificações, ok? Deixando bem claro, tem um outro monitor que tem umas especificações parecidas com ele, que é o Pichau Centauri, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Eu vou colocar o nome na tela aí se eu achar se é esse mesmo. E ele tem as especificações parecidas com o da Super Frame, só que ele custa um pouquinho mais caro. Mas assim, dentro desse escopo que a gente está falando, por menos de R$1.000 que ele aparece em promoções, você não vai encontrar nada melhor, tá? Sendo bem claro. Então, além de testar ele no PC, eu também testei ele com o PS5, meus amigos.
Aí vocês estão vendo aí eu rodando um Warzone 2.0. Eu não jogo muito Warzone, tá? Já vou deixar claro aqui que não sou muito fã. Mas eu resolvi testar pra ver como ele tá rodando. Como se comporta um monitor rodando um game no console. E assim, satisfatório. Eu consegui rodar o Warzone a 120 FPS. 120 Hz no caso, né? Que o PS5 tem suporte em 1080p. Eu achei bem satisfatório. O ghosting é muito... tem um ghosting, tá? Eu vou falar que tem. Porque se você colocar no tempo de resposta baixo, que é o tempo de resposta 1 ms, você vai sentir um ghostzinho. Mas é bem imperceptível. É muito, muito imperceptível. Eu coloquei alguns vídeos no Twitter com relação a isso também. Vocês podem ir lá dar uma olhada. E assim, você só vai achar se você procurar muito. Jogando normalmente você não vai perceber que tem. Que é o mesmo caso do meu monitor da LG. O meu monitor da LG também tem um ghost, mas se você não... Você tem que parar para prestar muita atenção para você conseguir enxergar. Jogando normalmente, você simplesmente não percebe. Então assim, eu que uso o PS5 para gravar às vezes alguma gameplay, e eu gravo do monitor. Então assim, como ele tem duas entradas HDMI, duas entradas DisplayPort, eu consigo deixar tanto o PC quanto o PS5 plugados nele ao mesmo tempo. Então, só alternando entre um HDMI ou outro para poder gravar. Então, geralmente quem grava com console costuma jogar no monitor. Porque gravar da TV é meio complicado, porque geralmente você está muito distante da TV, você está sentado na poltrona e tal, é mais difícil de gravar. Eu que geralmente gravo de frente para o monitor quando vou gravar alguma captura pelo PS5, então para mim, no caso, é uma mão na roda. Você ter mais opções de entrada para poder gravar direto da tela do monitor. Então assim, ponto positivo para ele. Então, jovens, nem só de games multiplayer vive o PCismo, não é verdade? Ontem, dia 27, lançou o Dead Space, o remake do Dead Space, e eu aproveitei para pegar também uma pequena captura com o Super Frame Precision, para ver como que um jogo single player também performa no monitor, e eu gostei muito do resultado, ok? Ele tem uma densidade de pixels muito boa, porque é um monitor de 24 polegadas, né, em 1080p, e tem uma densidade de pixels muito boa. E assim, os 280 Hz, apesar de ser um jogo single player, você sente assim a diferença de fluidez. Ficou muito bom no Dead Space. Nesse momento que vocês estão vendo, ele estava rodando em 1080p com o Ray Tracing ativado no preset alto, se eu não me engano. E assim, cara, muito delicinha de jogar jogos single player. Eu pensei até que não poderia ser tão bom, pela questão de ter por ser um monitor de alta frequência, que o apelo dele, querendo ou não, é para ser um monitor para games multiplayer, né, cara? Que a gente precisa de um frame rate alto, de uma taxa de frequência muito alta, mas assim, performou muito bem no jogo single player. Eu gostei de jogar. Vocês estão vendo aí eu matando o necromorfo ali, tomando um susto, mas assim, eu gostei muito das cores. Vocês sabem que o painel IPS ele tem cores muito bonitas. O que peca muito no painel IPS é a questão do contraste, que às vezes, dependendo do monitor que você pegar, pode ser um contraste muito baixo, mas nada que os ajustes não resolvam. Lembrando que todas as capturas que eu peguei do monitor, todas que vocês viram nesse vídeo, é do monitor totalmente cru, tá? Eu não fiz tratamento nenhum, eu simplesmente liguei o monitor, pluguei o DisplayPort e comecei a capturar. Se você quiser uma imagem ainda melhor para o seu gosto, você tem diversas opções de personalização, né, que eu mostrei lá no começo no menu, que dá para você ajustar para a melhor qualidade de imagem que você preferir. Então, jovens, esse foi o videozinho das minhas primeiras impressões do Super Frame Precision 23.8 polegadas, que a gente pode falar que é 24, 280 Hz. Vocês viram aí? Eu tentei fazer o mais detalhado possível essas primeiras impressões, para vocês verem realmente como é o monitor, como ele se comporta, quais são as features, etc, etc. Eu fiquei testando ele durante o fim de semana todo, jogando nele, tanto jogos multiplayer, tanto no PC, tanto no PS5, e jogos single player, que eu mostrei para vocês aí também. E assim, meu veredito, a princípio, é o seguinte: quer um monitor de baixo custo, com uma taxa de frequência altíssima e um painel muito bom? Não tem no mercado algo que chegue no preço dele, na qualidade que ele tem, ok? Vamos ser sinceros aqui. Mas, por outro lado, é bom deixar claro o seguinte: é um monitor de baixo custo. É um monitor simples,
feito com materiais simples, que o que é caro de fato no monitor, o que vai te entregar é o painel IPS 280 Hz. Apenas, ok? Tenha isso em mente. Para quem eu recomendo? Principalmente quem gosta muito de game multiplayer, tá? Que precisa de altas taxas de frequência, tipo jogos competitivos, CS, Valorant, COD, BF talvez, né? BF não tá lá essas coisas, mas BF talvez. Tipo assim, games multiplayer que você precisa de uma alta taxa de quadros. Para isso ele é perfeito. E também, principalmente eu recomendo para quem nunca teve um monitor de alta frequência. Ah, você tá entrando no PCismo agora. Eu tô entrando no PCismo agora, Paulo, eu quero um monitor. Eu não tenho tanta grana para gastar assim. Super Frame Precision. É um monitor de baixo custo para você entrar no mundo da alta frequência com qualidade. Ok? É para esses dois nichos principais que eu indico. Você que é um cara que já tá no PCismo e é muito mais exigente, talvez ele não seja para você a princípio. Mas, pelo preço, é uma opção para você deixar como válida lá na sua lista de produtos a considerar, ok? Fique então esse disclaimer também. Então, senhores, é isso. Eu vou continuar testando ele por mais algum tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma coisa dele, alguma configuração, alguma coisa desse tipo, vocês me chamam lá no Twitter, que eu postei alguns vídeos dele também lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam lá no Twitter que eu testo para vocês de acordo com o que vocês precisarem, ok? Eu vou deixar o link dele aí embaixo. Na data da gravação desse vídeo, que esse vídeo deve sair no dia... Acho que esse vídeo sai no dia 28 ou 29 de janeiro. No momento ele está indisponível na Terabyte, mas eu vou deixar o link aí. O que você faz? Você salva o link, né, meu parceiro? E quando ele voltar em ter disponibilidade dele de novo, voltar para o estoque, você vai descobrir. Você pode até ter a opção lá no site da Terabyte de colocar ele como os favoritos. Que aí quando ele voltar, você... Pô, voltou. Vou fazer o Pix. Beleza? Ok, senhores? Qualquer coisa, vocês me chamam lá. Segue aí. Se inscreve, avalia, comenta. Faça tudo aí. Aquele abraço. Fui.